Enquanto Jesus Cristo sofria na cruz, carregando os pecados de toda a humanidade, ele voltou seu olhar para alguém ao seu lado. Um homem também crucificado, igualmente condenado, e demonstrou a ele um amor genuíno. Não apenas isso, ele o perdoou. E fez uma promessa solene: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que passagem poderosa encontramos em João 3:16. Muitos diriam que esse é o versículo mais marcante das Escrituras, aquele que guardamos no coração. Afinal, é difícil encontrar alguém disposto a nos amar exatamente como somos. Mas Deus faz isso. Ele nos ama de forma plena e incondicional. A Bíblia afirma com clareza: Deus é amor. Toda forma de amor verdadeiro tem sua origem nele. E mais, nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não temos em nós mesmos um amor próprio para oferecer de volta. Precisamos receber o amor divino para, então, retribuí-lo. Ao refletirmos sobre essa característica essencial de Deus, descobrimos que temos um Criador que nos aceita sem exigir que nos livremos de nossas imperfeições antes. Ele nos recebe exatamente como somos. É claro que, quando permitimos que Ele atue em nossas vidas, Ele começa a transformar o que precisa ser mudado. Apaga nosso passado por meio do perdão e trabalha em nós aquilo que o agrada. Essa transformação acontece aos poucos, pela graça, e desde o primeiro momento até a eternidade, temos um Deus que nos olha e diz: eu te amo assim como você é. Mas te amo demais para deixar você como está. A Bíblia resume essa verdade de maneira profunda: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele estende sua mão para cada um de nós, independentemente de nossas falhas e limitações, e declara: minha infinita misericórdia está sobre você, não por causa do que você é, mas apesar do que você é, e porque eu sou quem sou. Deus não espera nada em troca, a não ser que o amemos de volta. Mas por que Deus nos ama? Não é porque somos melhores ou mais importantes que os outros. Ele nos ama simplesmente porque é da sua natureza amar. Deus é amor. Vamos repetir juntos, em voz alta, essa verdade que conhecemos tão bem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa, meus amigos, é a essência do Evangelho resumida em uma única frase. Para muitos, é o versículo mais importante da Bíblia, justamente porque contém a mensagem central da fé cristã. Mas o que significa, afinal, a palavra Evangelho? Esse termo, presente em nossas Bíblias em português, vem do grego evangelion, que pode ser traduzido como boa notícia ou uma mensagem de alegria. No meio dessa palavra grega, encontramos angelos, que significa mensageiro. Portanto, Evangelho é exatamente isso: uma boa mensagem, uma notícia que traz esperança. E qual é essa notícia? Que Deus é santo, mas também é amor. Quando lemos João 3:16, ficamos maravilhados. Se precisássemos resumir toda a Bíblia em um único versículo, esse seria o escolhido. É como o último gole de café no fundo da xícara, simples, mas profundo. Vamos aprofundar um pouco mais nesse versículo nos próximos minutos. Primeiro, precisamos entender a grandeza incomparável do amor de Deus. Tudo isso está resumido em uma pequena palavra: tal. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Já aconteceu de uma criança se aproximar de você e dizer: papai, eu te amo tanto. Pois é exatamente isso que esse versículo descreve: a intensidade do amor divino. A Bíblia não diz apenas que Deus amou o mundo, o que já seria extraordinário. Ela afirma que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavrinha, tal, carrega um peso imenso. Dentro dela estão contidos todo o sofrimento da cruz, toda a riqueza da graça de Deus, a profundidade dos nossos pecados e a maravilha da sua misericórdia. A cruz está implícita nessa pequena palavra. É uma verdade que faz os incrédulos duvidarem e o diabo tremer: Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único filho. O mundo fica perplexo diante de um amor tão grandioso. Agora, observe o objeto surpreendente desse amor: o mundo. O mundo é feito de pessoas desprezadas e que desprezam, solitárias e repugnantes, arrogantes e transgressoras. E Deus ama cada uma delas.
Eu cresci em um lar cristão, mas na adolescência passei por um período de questionamentos sobre certas verdades bíblicas. Todos nós passamos por isso, tenho certeza. Uma das dúvidas que mais me incomodavam era a ideia de que uma única pessoa pudesse morrer por todos. Meu pai pregava sobre como Jesus havia morrido pelo mundo inteiro, e eu ficava pensando, como é possível? Ao longo da história, mais de 100 bilhões de pessoas já viveram neste planeta. Hoje, a população mundial ultrapassa 7 bilhões. Como um único sacrifício poderia ser suficiente para todos? Foi então que entendi, essa pessoa não era um homem qualquer. Era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E assim como Deus é infinito em sua essência, sua vida também é infinita, e sua morte também. Por isso, ele pôde oferecer um sacrifício que cobrisse o pecado de todos os que já viveram e ainda viverão. Um sacrifício suficiente para todos os que crescem. Enquanto Jesus estava na cruz, carregando os pecados do mundo, ele se voltou para um homem ao seu lado, um condenado como ele, e demonstrou amor por aquele indivíduo. Perdoou-o e lhe fez uma promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era como se Deus estivesse nos dizendo: eu amo o mundo inteiro, mas isso inclui você. Não amo a humanidade de forma genérica. Amo cada pessoa no mundo, e amo você pessoalmente. Santo Agostinho expressou isso de maneira brilhante: Deus ama cada um de nós como se fossemos a única pessoa a ser amada. Esse é o objeto do amor de Deus, o mundo inteiro. Agora, vejamos o custo sacrificial desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa semana foi especialmente marcante para mim, relembrando momentos que já vivi antes. Há alguns anos, quando meu filho mais velho, David, terminou o ensino médio, ele decidiu estudar na Liberty University. Não faço ideia por que todos os meus filhos escolheram faculdades na costa leste dos Estados Unidos, mas foi assim. O plano era que ele e um amigo partissem de madrugada, saindo da nossa casa, que na época ficava atrás da igreja. Acordamos cedo, eles carregaram a caminhonete com todas as suas coisas, e de manhãzinha eu fiquei parado na frente de casa, vendo meu filho mais velho desaparecer ao longe, a mais de 4.000 quilômetros de distância. Naquele momento, eu não estava preparado para aquilo. Não era mais tão jovem quanto antes, e corrida ao redor do quarteirão. Eu começava lá em cima, na minha casa, descia correndo, dava a volta por onde passavam os ônibus, passava pela escola secundária e voltava morro acima até em casa. Durante 2 semanas, tudo ia bem, até chegar ao campo de futebol. Foi ali que tudo desmoronou. E depois vivi essa mesma sensação com Jennifer, com Jean e com Daniel. E agora, nesta semana, meu filho entrou em uma caminhonete com o neto Bradley e atravessou o país de costa a costa, e eu não conseguia entender por que ele estava tão emocionado. Até que me dei conta, é isso que você fez comigo. E a história que estou contando é porque não conheço laço mais forte do que aquele que existe entre um pai e um filho. Sei que a relação com uma filha é diferente, e é especial também. Alguns dirão, não sei qual é mais forte, são apenas tipos distintos de amor. Mas quando leio na Bíblia que Deus entregou seu Filho unigênito e o enviou a este mundo para morrer pelos meus pecados, sou tomado por uma comoção profunda. Amo vocês, amo cada um aqui com um amor genuíno, mas não o suficiente para entregar meu filho a vocês. Não podem tê-lo. E vocês entendem o que quero dizer, não é? Não vamos espiritualizar isso a ponto de transformar em algo abstrato, pairando nas nuvens. Não. Deus usou essas palavras exatamente para que compreendêssemos a mensagem. Ele amava seu filho tanto quanto nós amamos os nossos, e mesmo assim o enviou a este mundo, sabendo que ele sofreria e morreria. Fez isso para que você e eu pudéssemos ser libertos, porque o salário do pecado é a morte, e alguém tinha que pagar. Se não fosse Jesus, seríamos nós. Ele aceitou nosso lugar voluntariamente, porque o Pai nos amou tanto que abriu mão do melhor do céu e enviou Cristo para ser nosso substituto. Assim, por meio dele, o Deus infinito nos oferece liberdade. Esse é o custo sacrificial do amor de Deus. E há também a oferta séria desse amor. Aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Talvez você esteja pensando, pastor, você não sabe como sou ruim. Não imagina a bagagem que carrego, o quanto estou perdido. Não faz diferença. O todo aquele inclui você. Não há condições nessa palavra. Na verdade, aqui vai uma sugestão, volte e leia o versículo novamente, mas coloque seu nome no lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que, se seu nome crer, não pereça, mas tenha vida eterna. É assim que esse amor é pessoal. É direto. Também aprendemos sobre a escolha seletiva do amor de Deus, é preciso crer. A graça de Deus é suficiente para todos, sem exceção, mas ele não decreta simplesmente, amo a todos, então todos irão para o céu. Não é assim que funciona. Todos são candidatos ao céu, mas só entram aqueles que creem. A oferta é feita a todos, mas só é recebida por quem coloca sua fé em Cristo. A salvação é um presente gratuito, mas um presente precisa ser aceito para ter valor. Se você apenas ouve falar dele, aprende sobre ele na igreja ou lê a respeito em livros, mas nunca toma a decisão pessoal de dizer, sim, eu o recebo, então o presente não tem significado para você. Um dia, você estará diante de Deus, e ele perguntará, por que deveria deixá-lo entrar no meu céu? E você terá que admitir, eu conheci o presente. Eu o vi ali, diante de mim, mas nunca o peguei, nunca o desembrulhei, nunca o fiz meu. Amigos, preciso lhes dizer que, para chegar ao céu, é preciso receber o dom da vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso nos leva à promessa especial do amor de Deus, quem crê não perece. Você pode perguntar, o que significa perecer? Não significa ser aniquilado. Ouça com atenção. Muitos dizem, não me preocupo com essas coisas religiosas. Um dia vou morrer, voltarei ao pó, como um animal, e acabou. Não é assim. Não acaba. Todos nesta sala viverão para sempre em algum lugar. Você viverá eternamente na presença de Deus ou na ausência dele. Mas não morrerá como um animal. Quando você morre, seu corpo volta à terra, mas sua alma e seu espírito continuam existindo. E, segundo a palavra de Deus, se você conhece Jesus Cristo como Salvador, um dia sua alma e seu espírito se reunirão ao seu corpo, e você irá para o céu, onde passará a eternidade com o Senhor. Mas há também a verdade de que, se você não conhece o Senhor, não desaparecerá. Você prestará contas a Deus por sua rejeição e rebeldia. O próprio versículo nos ajuda a entender. Somos informados de que aqueles que creem têm a vida eterna, e aqueles que não creem perecem. Então, o que significa perecer? Significa não ter a vida eterna. A palavra morte na Bíblia não significa fim, mas separação. Quando você morre, sua alma e seu espírito se separam do corpo. A Bíblia diz, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Morte significa separação. E a morte espiritual é a separação da sua alma de Deus para sempre. Você pode sobreviver à primeira morte, mas não à segunda. Se não receber Jesus Cristo, se não aceitar sua palavra, se não reconhecer sua graça em sua vida e receber o presente que ele enviou seu Filho para preparar, você perecerá. Não se console com essa palavra. Ela não significa que tudo acabou, que você nunca mais terá que pensar nisso, que sua vida terminou. Eu não me envolvi com essas coisas religiosas enquanto vivia. Aproveitei a vida e depois pereci. Não. Você viverá em algum lugar para sempre. Se isso não lhe agrada, sinto muito. E se não acredita, deveria ler a Bíblia, os Evangelhos, e ver como o próprio Senhor Jesus definiu o que acontece após a morte para quem rejeita sua graça em vida. Sabe, eu não quero morrer, mas não tenho medo. O que acontece quando um cristão morre? Ele passa para a próxima fase. Amém? Sua vida continua, mas fica melhor. A morte é algo difícil. Ninguém em sã consciência deseja morrer. Quando aceitei Jesus Cristo e realmente entendi o que isso significava, não perdi mais noites de sono me perguntando o que aconteceria se algo me ocorresse antes do amanhecer. Como pastor desta igreja,
testemunhei centenas, milhares de pessoas vindo a Cristo. E o que acontece com elas é uma história impressionante. Há tantas histórias nesta igreja que eu poderia dedicar. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, jogado em um poço e depois levado para o Egito. Anos depois, quando finalmente se reencontrou com eles, já como governador daquele império, José não os acusou nem buscou vingança. Em vez disso, disse algo que ecoa até hoje: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 52:20. Ali estava a soberania de Deus em ação, pegando o que o homem destruiu e tecendo algo maior. E não foi só com José. Pense em Moisés, um bebê condenado à morte, resgatado das águas e criado no palácio do faraó. Ou em Davi, o caçula desprezado, ungido rei enquanto seus irmãos mais velhos eram ignorados. Ou em Paulo, o perseguidor da igreja, derrubado no caminho de Damasco e transformado no maior missionário da história. Em cada caso, Deus pegou situações impossíveis e as usou para cumprir seus propósitos. Não porque Ele precisasse de nós, mas porque nos ama e nos escolheu para fazer parte de sua história. A soberania de Deus não é uma teoria abstrata. É uma realidade que toca cada detalhe da nossa vida. Quando você perde o emprego, quando a doença chega, quando um relacionamento se quebra, quando a ansiedade parece sufocar, Deus está no controle. Não significa que Ele tenha causado sofrimento, mas que Ele pode usar até mesmo o caos para nos aproximar dele. Como disse o profeta Isaías: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45:7. Isso não é fatalismo, é confiança. É saber que, mesmo quando não entendemos, aquele que segura o universo nas mãos também segura a nossa vida. E aqui está o segredo: a soberania de Deus não nos torna passivos. Ela nos liberta. Liberta da ilusão de que somos donos do nosso destino. Liberta da pressão de ter que controlar tudo. Liberta da culpa quando as coisas dão errado. Quando entendemos que Deus é soberano, deixamos de viver como órfãos e passamos a viver como filhos. Filhos que podem descansar, porque o Pai está no comando. Mas há um detalhe importante: Deus não é um ditador. Ele governa com amor. Sua soberania não anula a nossa liberdade, ela a redime. Ele nos dá escolhas, mas usa até mesmo as nossas piores decisões para o bem. Como disse Agostinho, Deus julga necessário o que permitimos, e permite o que julgamos necessário. Isso significa que, mesmo quando tropeçamos, Ele está trabalhando para nos levantar. Mesmo quando nos rebelamos, Ele está nos atraindo de volta. Mesmo quando duvidamos, Ele está nos mostrando sua fidelidade. Então, o que devemos fazer com essa verdade? Primeiro, adorar. Se Deus é soberano, Ele merece toda a nossa gratidão, mesmo nas tempestades. Segundo, confiar. Não precisamos entender tudo, basta saber que Ele entende. Terceiro, obedecer. Se Ele está no controle, seguir seus caminhos não é uma opção, é a única maneira de viver em paz. E quarto, descansar. Porque, no final das contas, a soberania de Deus não é sobre o que Ele pode fazer, mas sobre quem Ele é, um Pai que nunca nos abandona. E aqui está a beleza: quando vivemos assim, a vida deixa de ser uma série de acasos e se torna uma história com propósito. Cada dia, cada luta, cada vitória faz parte de algo maior. E quando chegarmos ao fim, não olharemos para trás com arrependimento, mas com a certeza de que, mesmo nos momentos em que não víamos, Deus estava escrevendo uma história de redenção. Uma história que começou no Éden, passou pela cruz e continua até hoje, em você, em mim, em cada pessoa que decide confiar nele. Então, da próxima vez que alguém perguntar como você está, responda com convicção: estou salvo. E sob a soberania de Deus. Porque, no fim das contas, não há lugar mais seguro para estar. Os momentos decisivos da história de Israel, você encontra explosões de adoração que ecoam até hoje. Quando o povo reconhecia a mão soberana de Deus agindo, a resposta natural era se prostrar em louvor. Não era uma adoração forçada, mas um transbordar do coração diante de quem realmente governa todas as coisas. Pense no cântico de Moisés após a travessia do Mar Vermelho.
O povo de Israel, recém-libertado da escravidão, viu as águas se abrirem diante deles e depois se fecharem sobre seus perseguidores. O que fizeram? Celebraram. Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15:1. Não havia dúvida em suas mentes sobre quem estava no controle. Não era sorte, não era coincidência, era a soberania de Deus em ação. E a adoração foi a resposta imediata. Ou considere o Salmo 46, escrito em meio a crises e incertezas. O salmista declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. V1. E então, no versículo 10, ele chega ao clímax: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A quietude não é passividade, mas reconhecimento. É a rendição de quem entende que, no fim, não são os exércitos, nem os reis, nem as circunstâncias que determinam o curso da história, mas aquele que está sentado no trono. A adoração, então, não é apenas um momento de música na igreja. É uma postura de vida. É olhar para as tempestades ao redor e, em vez de entrar em pânico, lembrar: o Senhor reina. É ver as injustiças do mundo e, em vez de se revoltar com amargura, confiar que o juiz de toda a terra fará o que é justo. Gênesis 18:25. É enfrentar perdas e dores, e mesmo sem entender, dizer como Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Porque, no fundo, a adoração é a única resposta lógica diante de um Deus soberano. Se ele não fosse soberano, se houvesse um único centímetro do universo fora do seu controle, então nossa adoração seria vazia. Mas ele é. E por isso, quando nos ajoelhamos, quando levantamos nossas mãos, quando silenciamos nossos corações para ouvir sua voz, não estamos fazendo um ritual religioso, estamos reconhecendo a verdade mais profunda do universo: ele está no trono. E nós, seus filhos, fomos feitos para viver sob sua autoridade, com reverência, obediência e, acima de tudo, com um coração que transborda em louvor. Então, da próxima vez que a vida parecer fora de controle, lembre-se: o trono não está vazio. O Deus que governou sobre José, que virou o jogo contra Amã, que abriu o mar vermelho e que sustenta cada estrela no céu é o mesmo que segura você em suas mãos. E a pergunta não é se ele está no controle, mas se você vai confiar nele o suficiente para adorá-lo mesmo quando não entende. Porque, no fim, a soberania de Deus não é apenas uma doutrina para ser debatida, é uma verdade para ser vivida, celebrada e proclamada com cada respiração. Imagine agora a cena: um rei, um homem segundo o coração de Deus, com um sonho nobre no peito: construir um templo para o Senhor. Davi havia conquistado Jerusalém, unificado o povo, trazido a Arca da Aliança para a cidade. O projeto era grandioso, digno de sua devoção. Mas Deus, em sua soberania, disse não. Não seria Davi a erguer aquele santuário. As palavras divinas soaram como um veredito: você não construirá uma casa para o meu nome, porque você é homem de guerras e derramou muito sangue. 1 Crônicas 28:3. Era um sonho despedaçado. Um não que doía. Você já recebeu um não de Deus que pareceu o fim de tudo? Um projeto que não deu certo, um chamado que não se cumpriu, uma porta que se fechou quando você mais acreditava nela? A reação natural seria amargura, revolta, ou até mesmo desistência. Mas Davi não fez isso. Ele poderia ter cruzado os braços, murmurado contra Deus, ou até mesmo tentado forçar as coisas. Em vez disso, ele fez o que muitos de nós esquecemos de fazer quando os planos divinos não se alinham aos nossos: ele adorou. A cena descrita em 1 Crônicas 29 é de tirar o fôlego. Ali estava Davi, diante de todo o povo, abençoando ao Senhor com palavras que ecoam até hoje: tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas como chefe sobre todas as coisas. 1 Crônicas 29:11. Ele reconheceu que, mesmo quando Deus diz não a um sonho, ele nunca diz não ao seu propósito. E o propósito maior nunca foi o templo em si, mas a glória de Deus revelada através dele. Davi entendeu algo que precisamos reaprender:
a soberania de Deus não é uma teoria teológica fria, mas a realidade que nos sustenta quando a vida desmorona. Ele não apenas aceitou o não de Deus, ele celebrou. E mais do que isso, ele investiu. Enquanto não podia construir o templo com as próprias mãos, preparou tudo para que seu filho Salomão o fizesse. Reuniu ouro, prata, bronze, madeira, pedras preciosas. Deu do seu próprio tesouro. Mobilizou o povo. Porque, no fim, o que importava não era quem receberia os créditos, mas quem seria glorificado. Essa é a beleza da soberania divina, ela não nos tira a capacidade de agir, mas nos convida a agir dentro dos limites que Deus estabelece. Davi poderia ter se revoltado, mas escolheu confiar. Poderia ter guardado seus recursos, mas escolheu investir. Poderia ter murmurado, mas escolheu adorar. E é exatamente nesse lugar de rendição que a verdadeira liberdade é encontrada. Porque, veja bem, a soberania de Deus não é uma prisão. É um convite para descansar. Quando entendemos que Ele está no controle, deixamos de lutar contra as circunstâncias e passamos a cooperar com o que Ele já está fazendo. Davi não sabia que seu não se tornaria um sim ainda maior nas mãos de Salomão. Não sabia que aquele templo seria um símbolo da presença de Deus entre seu povo por séculos. Não sabia que, 1000 anos depois, outro filho de Davi, Jesus, diria: destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. João 2:19, referindo-se ao seu próprio corpo. Mas ele sabia de uma coisa: Deus era digno de confiança, mesmo quando os planos não faziam sentido. E é isso que a Bíblia nos mostra repetidamente: a soberania de Deus não é uma desculpa para a passividade, mas um chamado à ação dentro da sua vontade. José não ficou parado na prisão esperando que Deus o tirasse dali, ele administrou o lugar com integridade. Moisés não cruzou os braços quando Deus o chamou, ele enfrentou Faraó, mesmo com medo. Esther não se escondeu quando o decreto de extermínio foi assinado, ela arriscou sua vida dizendo: se perecer, pereci. Esther 4:16. Em cada caso, a soberania de Deus não anulou a responsabilidade humana, ela a direcionou. A mesma verdade se aplica a nós. Talvez você esteja vivendo um não de Deus agora. Um sonho adiado, uma porta fechada, uma situação que parece sem saída. A pergunta não é por que Deus permitiu isso, mas o que Deus quer que eu faça com isso. Davi não desperdiçou seu não. Ele o transformou em adoração, em preparação, em legado. E você? O que fará com o seu? Porque aqui está a verdade que muda tudo: Deus não desperdiça nada. Nem suas lágrimas, nem seus erros, nem seus nãos. Romanos 8:28 não diz que Deus trabalha algumas coisas para o bem, mas todas as coisas. E a palavra grega usada ali, sinerge, fala de uma sinergia divina, como quando ingredientes separados se combinam para criar algo maior do que a soma das partes. É assim que Deus age. Ele pega nossas derrotas e as transforma em vitórias. Pega nossas cicatrizes e as transforma em testemunhos. Pega nossos nãos e os transforma em sim de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Você já parou para pensar que o maior não da história, a cruz, se tornou o maior sim de todos? Jesus foi rejeitado, traído, abandonado, crucificado. Aos olhos humanos, era o fim. Mas Deus, em sua soberania, transformou aquele momento de aparente derrota na maior vitória da história, a redenção da humanidade. Se Ele pode fazer isso com a cruz, o que Ele não pode fazer com a sua vida? Então, se hoje você está carregando o peso de um sonho não realizado, de um erro que parece irreversível, de uma situação que foge ao seu controle, lembre-se: Deus não está surpreso. Ele não está perplexo. Ele não está improvisando. Ele já viu o fim desde o começo, e sua mão está guiando cada detalhe. Sua família, suas lutas, seus fracassos, suas vitórias, nada disso é acidental. Cada peça está sendo encaixada no grande mosaico do seu plano. E aqui está a parte mais linda: você não precisa entender tudo para confiar. Davi não entendia por que não poderia construir o templo, mas adorou mesmo assim. José não entendia por que fora vendido como escravo, mas serviu com fidelidade mesmo assim. Jesus não entendia por que tinha que morrer, mas orou,
não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A fé não exige explicações, ela exige rendição. Então, respire fundo. Olhe para o céu. E lembre-se, o mesmo Deus que sustentou Davi, que ressuscitou Jesus, que escreveu cada linha da sua história, está segurando você agora. Ele não prometeu um caminho fácil, mas prometeu um caminho certo. Não prometeu ausência de dor, mas prometeu presença constante. Não prometeu que tudo fará sentido agora, mas prometeu que, no fim, tudo fará sentido. E quando a dúvida vier, e ela virá, volte para a cruz. Porque ali, entre a dor e a escuridão, um ladrão ouviu as palavras mais preciosas que um ser humano já recebeu. Hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. Não por mérito. Não por obras. Mas por graça. Pura, imerecida, transformadora graça. Essa é a mensagem do Evangelho. Não um Deus que exige perfeição, mas um Deus que oferece redenção. Não um amor que espera mudança, mas um amor que produz mudança. Não uma religião de regras, mas um relacionamento de graça. Porque, no fim, a soberania de Deus não é sobre controle, é sobre amor. Um amor que não desiste. Um amor que não falha. Um amor que, mesmo quando diz não, está abrindo caminho para um sim ainda maior. Então, hoje, você pode escolher. Pode olhar para suas circunstâncias e se desesperar. Ou pode olhar para o céu e adorar. Pode se prender ao que não entende. Ou pode se agarrar ao que sabe, que Deus é bom, que Ele reina, e que seu amor por você é maior do que qualquer erro, qualquer fracasso, qualquer não. E essa é a verdade que muda tudo.